Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário ad hoc, deputado Kennedy Nunes, para proceder à leitura das atas das últimas 4 sessões. Muito obrigado, senhor presidente. Faço a leitura da ata da 67ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizada no dia 17 de setembro de 2020, com a presidência do deputado Júlio Garcia e a secretaria dos deputados Laércio Schister e Altair Silva, às 9 horas do dia 17 do mês de setembro do ano 2020. Nessa cidade, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Altair Silva, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu por aprovada. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição e ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário do ato da presidência número 21 DL de 2020, ao qual concede licença ao senhor deputado Rodrigo Minotto pelo período de até 60 dias, a contar de 16 de setembro do corrente ano, e para tratar de interesses particulares, oportunidade que deu ciência acerca do ato da mesa número 14 DL/2020, o qual convoca o primeiro suplente da coligação PCdoB, PDT, PHS e Podemos para ocupar a cadeira de deputado neste poder. Feito o registro, o senhor presidente convocou o cidadão César Antônio Valduga para prestar o compromisso e posterior assinatura do termo de posse. Momento seguinte, o senhor presidente deu por empossado o senhor César Valduga, o deputado César Valduga, e convidou-o para fazer uso da palavra. Em breves comunicações desse horário destinado aos partidos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Fabiano Luz pelo Partido dos Trabalhadores, Moacir Sopelsa e Ada de Luca pelo MDB. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de leis número 152, 464/2019, 08 e 171/2020, respectivamente. Foram aprovadas as moções número 446 a 448/2020. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 1306 a 1309/2020 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações 1824 a 1827/2020. Em explicações pessoais, fez uso da palavra a senhora deputada Paulinha. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra ordinária para o mesmo dia, às 15 horas, e para constar, o primeiro secretário fez e lavrou a ata que acabo de ler. Passo agora à leitura da ata da 21ª sessão extraordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, realizado no dia 17 de setembro de 2020, com a presidência dos deputados Júlio Garcia e Mauro de Nadal, com a secretaria dos deputados Laércio Schister, Altair Silva e Nilson Berlanda. Às 15 horas do dia 17 do mês de setembro do ano 2020, nesta cidade, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Abrindo os trabalhos, o senhor presidente comunicou ao plenário a pauta para a ordem do dia. Projetos de decretos legislativos 07 e 08/2020. Após e com a aquiescência dos senhores líderes, mesmo não havendo previsão legal, o senhor presidente concedeu a palavra ao advogado denunciante, aos advogados da senhora vice-governadora do Estado de Santa Catarina, bem como ao advogado do senhor governador do Estado de Santa Catarina, pelo tempo igualitário de 15 minutos. Após as manifestações, o senhor presidente retomou o trabalho para cumprimento do dispositivo legal do artigo 21 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950. Cada partido poderia indicar até 5 representantes para discutir a matéria pelo período de até 1 hora. Desta forma, foram chamados os oradores dos partidos da maior para a menor composição, sem interrupções e não havendo permitido a partes. Cada líder poderia usar a palavra pela liderança. Neste viés, o senhor presidente informou ainda que o relator poderia responder os questionamentos feitos pelos senhores deputados em qualquer tempo, sempre que provocado. Iniciando a discussão do parecer da comissão especial que autoriza a instauração do processo de crime de responsabilidade contra a senhora vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Rainer, na forma do projeto de decreto número legislativo número 007/2020, o senhor presidente consultou os senhores líderes dos partidos para que indicassem os seus oradores, conforme seguem: MDB, Luiz Fernando Vampiro; PSL, Ana Carolina Campanholo, Gessé Lopes, Sargento Lima e Felipe Estevão;
PSD, Milton Obos, Kennedy Nunes e Ismael dos Santos. Partido Liberal, Ivan Nats e Maurício Scudilarc. Partido dos Trabalhadores, Fabiano da Silva. Partido Progressista, Altair Silva e João Amin. Partido Socialista Brasileiro, PSB, Laércio Schister. PSDB, Marcos Vieira e Dr. Vicente. PDT, Paulinha, Novo, Bruno Souza. PCdoB, César Valduga e Republicanos, deputado Sérgio Mota. Após a discussão, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário ao que dispõe o artigo 257, parágrafo 4º, incisos 1. Os nomes serão anunciados em voz alta por um dos secretários. 2. À medida que cada deputado votar, o secretário repetirá em voz alta o voto. 3. O deputado pode retificar o seu voto, devendo declará-lo em plenário antes de proclamado o resultado da votação. Por isso, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a chamada nominal por ordem dos partidos, seguindo o mesmo critério aplicado à discussão. Encerrada a votação, o senhor presidente anunciou o resultado: 32 votos sim, 7 votos não e 1 abstenção. E logo após declarou aprovado o projeto de decreto legislativo número 07/2020. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para o mesmo dia, 19h12, e para constar, o primeiro secretário fez e lavrou a ata que acabo de ler. Ata da 22ª sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 17 de setembro de 2020, com a presidência do deputado Júlio Garcia e a secretaria dos deputados Laércio Schister, Altair Silva e Nilson Berlanda. Às 19h12 do dia 17 do mês de setembro do ano 2020, nessa cidade, em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Dando início aos trabalhos e com amparo no dispositivo legal do artigo 21 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, cada partido poderia indicar até 5 representantes para discutir a matéria, pelo período de até 1 hora. Ainda no cumprimento da norma, foram chamados os oradores dos partidos da maior para a menor composição, sem interrupções e não permitindo a partes. Cada líder poderia utilizar a palavra pela liderança. Previsto ainda estava que o relator poderia responder os questionamentos feitos pelos senhores deputados em qualquer tempo, sempre que provocado. Iniciando a discussão do parecer da comissão especial que autoriza a instauração do processo por crime de responsabilidade contra o senhor governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, na forma do projeto de decreto legislativo 008/2020, o senhor presidente consultou os senhores líderes dos partidos para que pudessem indicar seus oradores conforme seguem: MDB, Fernando Krellin e Volney Weber; PSL, Ricardo Alba, Coronel Mussolini, Gessé Lopes, Felipe Estevão e Sargento Lima; PSD, Marlene Fengler; Partido Liberal, Maurício Machado; Partido dos Trabalhadores, Luciane Carminati. Prosseguindo e com amparo na norma já citada na sessão anterior, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a chamada nominal em ordem dos partidos, seguindo o mesmo critério aplicado à discussão. Encerrada a votação, o senhor presidente anunciou o resultado: 33 votos sim, 6 votos não e 1 abstenção. E logo após, declarou aprovado o projeto de lei decreto legislativo número 0008/2020. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para o mesmo dia, às 20h45, e para constar, o primeiro secretário lavrou a presente ata que acabo de ler. Ata da 23ª sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 17 de setembro de 2020, com a presidência dos deputados Júlio Garcia e ainda a secretaria dos deputados Laércio Schister, Altair Silva e Nilson Berlanda. Às 20h45 do dia 17 do mês de setembro do ano 2020, nessa cidade, em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia: foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de decretos legislativos 07 e 08/2020. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra sessão extraordinária, ordinária, para terça-feira, no horário regimental. E para constar, o primeiro secretário fez a presente ata que eu acabo de ler, todas as 4 atas das sessões anteriores, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Kennedy Nunes. Na forma do regimento, as atas estão aprovadas. A presidência, em decorrência de requerimento apresentado pelo eminente deputado Nilson Berlanda,
dá conhecimento do ato da presidência de número 22L de 2020. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, de acordo com o artigo 52, inciso 3º do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, concede licença ao senhor deputado Nilson Berlanda, pelo período de 60 dias, a contar do dia 22 de setembro do corrente ano, para tratar de interesse particular. Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, 22 de setembro de 2020. Em decorrência deste ato, a presidência da ciência do ato seguinte, ato 015-DL 2020, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no artigo 57, inciso 3º do Regimento Interno da Casa, no uso de suas atribuições, convoca o cidadão Carlos Humberto Metzner Silva, primeiro suplente da coligação PTB, PTC, PRTB, Avante, PR e PPS, para ocupar cadeira de deputado neste poder em decorrência do afastamento do deputado Nilson Berlanda para tratar de interesse particular. Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, 22 de setembro de 2020. Em decorrência do atos que acabamos de dar conhecimento, a presidência convoca o deputado Carlos Humberto para prestar o juramento. Solicito que o faça da tribuna. Tudo bom, deputado? Tudo bem, ótimo. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado de Santa Catarina e observar as leis, desempenhando leal e sinceramente o mandato que me foi outorgado pelo povo catarinense. Convido o deputado Carlos Humberto para assinar o termo de posse e compromisso. Eu tenho que assinar. A presidência, antes de passar a palavra ao deputado Carlos Humberto da Silva, quer saudar todos os seus familiares e convidados nas pessoas do seu pai, Carlos Humberto da Silva, da sua esposa, Adriana Renault, e também do seu irmão, João Paulo P. da Silva. Com muita alegria, deputado Carlos Humberto, a presidência da Casa, em nome de todos os deputados, lhe deseja que seja bem-vindo e que tenha um profícuo mandato representando a sua cidade, a bela Balneário Camboriú e toda a região. Tem a palavra, Vossa Excelência, por 10 minutos. Boa tarde. Inicio cumprimentando o presidente da Casa, o nobre deputado Júlio Garcia. Em seu nome, cumprimento toda a mesa. Queria cumprimentar de maneira muito especial o deputado Nilson Berlanda, um amigo político, empresário, que me honra muito nesse momento substituí-lo.
cumprimentar os parceiros de bancada do Partido Liberal, aos demais nobres deputados, pela calorosa acolhida que eu estou tendo aqui nessa tarde de hoje, aos meus amigos que estão aqui acompanhando essa sessão, muito obrigado a cada um de vocês, a minha família, meu esposo, minha esposa, pai, irmão, sintam-se todos cumprimentados. Senhoras e senhores deputados, sou Carlos Humberto, catarinense, tenho 39 anos, natural de Balneário Camboriú, lá no litoral norte do estado, tenho a indústria da construção civil como profissão, sou casado com a Adriana, pai do Carlos, e um apaixonado por Santa Catarina. Em minha breve trajetória política, tive a honra, em 2016, em minha primeira eleição, de ter sido eleito vice-prefeito da minha cidade natal. Em uma vitória muito marcante lá naquele município. Em 2018, fui convidado pelo Partido Liberal, PR à época, Partido da República, para disputar uma cadeira aqui no Parlamento catarinense. Depois de consultar minha família, meus amigos, as lideranças que nos acompanham, aceitei o convite. Em uma disputa marcada por uma polarização muito grande, obtive 24.610 votos, ficando como primeiro suplente da minha coligação, posição que muito me orgulha. Agora tomo posse como deputado suplente pelos próximos 60 dias, em um momento único da nossa história, marcada por imensas dificuldades e perdas impostas por uma terrível pandemia. Não bastasse esse imenso desafio, ainda enfrentamos um processo de impeachment do chefe do Executivo Estadual, onde essa casa deu e tem dado exemplo de transparência e respeito à legislação, honrando a tradição catarinense de bem cuidar da coisa pública. Parabéns a todos os senhores e senhoras deputados pela coragem, pela dedicação e pelo empenho. Com esse mesmo espírito, estou feliz e motivado em dar a partir de agora minha humilde e pequena contribuição para a casa, para o meu estado e para a minha amada cidade Balneário Camboriú. Quero poder contribuir junto com os senhores na cobrança insistente para a abertura do centro de eventos, instalado lá em Balneário Camboriú. São mais de 100 milhões de reais investidos em um equipamento fantástico, que poderia estar criando centenas e milhares de empregos e oportunidades em toda uma região, mas que encontra-se, infelizmente, fechado. O Estado precisa cumprir com sua promessa e com o seu dever de colocar aquele equipamento funcionando em favor de todos. Quero ajudar nas preparações para a próxima temporada de verão. Temos no turismo um importantíssimo alicerce econômico, representa mais de 10% do nosso PIB. Venho da capital catarinense do turismo. São centenas de milhares de pessoas que sobrevivem dessa fantástica indústria em todo o estado. Esses catarinenses não podem ser deixados para trás. É dever do Estado se preparar para dar segurança a estes trabalhadores, preparar toda uma estrutura para uma temporada que será atípica. Com a diminuição das viagens internacionais, torna-se óbvio que teremos um fluxo muito grande de pessoas por todas as regiões. O catarinense quer trabalhar e progredir, e pode contar conosco na cobrança diária e insistente, para que estejamos preparados e organizados neste período que é fundamental
para milhares de famílias. Lutarei ainda, junto com todos os senhores, para o fortalecimento de Santa Catarina. Somos o mais fantástico estado da federação, da inovação do nosso agricultor, da diversificação da nossa indústria, da criatividade da nossa tecnologia, da relevância do nosso turismo, da coragem de nossos pescadores, do empenho do nosso servidor, da riqueza da nossa cultura e, principalmente, pelo respeito por nossas famílias, formamos essa sem igual Santa Catarina, que quer crescer, gerar qualidade de vida e oportunidades, cuidar de seus avós e de seus filhos. Como é tradição sua, cumprirei minhas obrigações nesse parlamento com muita hombridade e honestidade, como o povo catarinense sempre me ensinou. Por fim, presidente, agradeço a Deus pela oportunidade que está me dando. Agradeço aos 24.610 catarinenses que acreditaram em mim em 2018, a minha esposa, ao meu filho, pelo amor que sempre me dispensaram, ao meu irmão, meu pai, minha mãe, que já não está mais aqui, mas que sempre me ensinou a trilhar o caminho, o bom caminho. Obrigado a vocês pelo apoio que sempre me deram. Aos meus amigos e companheiros, alguns aqui, outros tantos nos acompanhando, é uma vitória de todos nós que eu gostaria de poder compartilhar com cada um de vocês. Agradecer aos demais candidatos que disputaram na minha coligação. Não fosse a somatória de votos de todos, eu não poderia estar aqui hoje com todos os senhores e senhoras compartilhando desse momento. Quero agradecer ao senador Jorginho Melo, ao suplente de deputado Jorge Guetem, que acreditaram em mim e foram me fazer o convite para que eu disputasse a eleição. Ao prefeito Fabrício, prefeito da minha cidade, Fabrício Oliveira, um grande amigo, que deu todo o apoio na minha caminhada. Agradecer mais uma vez aos senhores deputados pela receptividade que estão me dando. Sou muito grato, muito obrigado. E por fim, agradecer a todo o povo catarinense. É o meu povo, eu sou natural daqui e é um orgulho muito grande poder representá-los aqui nesse parlamento. Muito obrigado a todos vocês, agora é trabalho. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, nós queríamos dar boas-vindas ao deputado Carlos Humberto, desejar sucesso na caminhada nesta casa. Tenho certeza que poderá contribuir e muito, deputado Carlos Humberto, para o engrandecimento deste parlamento. E o nosso desejo, deputado, é que as suas ações neste parlamento possam engrandecer o teu propósito de vida. Seja bem-vindo a esta casa e sucesso no seu mistério durante esses 2 meses. Obrigado. Deputado Ivan. Tem a palavra pela ordem, deputado Ivan Nats. Nós também, na condição de líder do PL, gostaríamos de saudar o deputado Carlos Humberto, dizer para ele que para o PL é uma alegria muito grande tê-lo conosco. É mais um time, né, deputada Paulinha, para fortalecer a região da Anfre, fortalecer os pleitos da Foz do Rio Itajaí-Açu, e não temos poucos, né, deputado Skudlak, não são poucos os nossos pleitos. Uma região que é desprotegida, de uma estrutura hospitalar custeada pelo Estado, uma região que tem uma série de problemas, uma densidade populacional muito grande, um desequilíbrio muito grande também de economias entre os 2 municípios, de Balneário Camboriú e Camboriú. Enfim, deputado, tem muita coisa para fazer aqui, tem muito trabalho, e a vinda do senhor aqui vai ajudar muito
a cada um dos deputados da região da Anfre a conquistar os nossos pleitos, as nossas batalhas. Seja bem-vindo, contem conosco, contem com nossas assessorias, contem com a Assembleia Legislativa, que aqui a gente é uma casa de irmãos. Muito obrigado e seja bem-vindo, o PL está em festa pela sua presença. Muito obrigado, deputado. Deputado Ismael. Tem a palavra o deputado Maurício Kudlark. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, meu amigo Carlos Humberto, uma alegria vê-lo aqui nesse momento, e eu disse para ele ali após o pronunciamento, seu Carlos, que seja a primeira de muitas posses, porque o Carlos merece, determinado, saudar toda a família, o Mano, aí o Vitor Forte, enfim, todos os amigos de Balneário Camboriú que estão aí prestigiando esse importante momento ali para o município. Inclusive, o Carlos já era para ter vindo antes para a Assembleia e, como a legislação exigia a renúncia da vice-prefeitura, ele optou por ficar atendendo os interesses do município e, se Deus quiser, vai continuar lá mais um bom tempo ainda atendendo as demandas e trabalhando por Balneário Camboriú, junto com o prefeito Fabrício, onde faz um grande e importante trabalho. Nosso líder, deputado Ivan Nath, já fez a saudação, mas em nome do partido, também dizer que nós temos muito orgulho dos quadros e sempre torcemos para o Carlos Humberto estar aqui pela importância da pessoa que é, da família que é, da determinação e da competência que tem. Então, para nós todos é motivo de alegria. Eu, que também tenho residência em Balneário Camboriú, conta aí, vamos brigar junto, Carlos Humberto. E eu sei que, mesmo num espaço curto de tempo, você vai fazer a diferença. E eu lembro, a minha primeira eleição a deputado estadual, também fiquei suplente, e quanto foi importante ter aqueles primeiros meses aqui, quando eu pude assumir como suplente, e me motivar cada vez mais a trabalhar pela população catarinense. E eu sei que isso é da sua índole, da sua personalidade. Então, parabéns, Carlos Humberto, parabéns, Balneário Camboriú, toda a região, e parabéns, Santa Catarina. Estamos juntos e conta conosco aí. Senhor presidente, me permite, pela ordem. Tem a palavra pela ordem a deputada Paulinha, em seguida o deputado Milton Obos. Eu quero também brevemente corroborar as palavras aqui que foram ditas e dizer da minha inenarrável alegria em receber o Carlos Humberto, porque é um jovem de princípios, de caráter, tem feito uma gestão brilhante ao lado do meu amigo Fabrício, e torço para que vocês continuem essa empreitada em favor da cidade de Balneário Camboriú, que é uma das cidades mais apaixonantes, né, Maurício? Eu que sou ali de Bombinhas, não consigo viver longe de Balneário Camboriú, é onde a gente foge para recobrar um pouco as energias. Estou feliz por ti, meu amigo, sinta-se abraçado pelo parlamento, e eu tenho certeza que nesses 60 dias, com o teu reforço, a gente vai poder fazer muito mais pela nossa região. Um beijo, um abraço também para o teu pai, para a tua mãe, para a tua esposa, para os teus amigos que estão aqui te prestigiando nesse momento especial da tua vida. Obrigada, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Milton Obos. Senhor presidente, depois o deputado Laércio. Inscrito. Muito obrigado. Júlio Garcia, cumprimentar os demais colegas deputados, deputadas, e dar as boas-vindas ao Carlos Humberto. É uma satisfação muito grande, Carlos Humberto, tê-lo, mesmo que por apenas 60 dias, junto com todos nós no Parlamento Catarinense, sabendo da condição de contribuição que você tem para dar para Santa Catarina, assim como está fazendo por Balneário Camboriú, onde temos a parceria, onde vamos continuar juntos, com certeza, fazendo sempre essa balneário, que é a vitrine do turismo de Santa Catarina, ser cada vez mais imponente e importante para o nosso Estado. Cumprimentar toda a sua família aí presente, é um momento importante, com certeza, para todos nós que lhe recebemos, mas principalmente para Vossa Excelência e sua família, porque participar do Parlamento Catarinense é uma grande honra para cada um de nós catarinenses. Seja bem-vindo. Muito
Muito obrigado. Deputado Laércio Schuster, depois deputado Sargento Lima e deputado Gerry Comper. Tem a palavra, deputado Laércio. Colegas deputados, eu gostaria muito de dar boas-vindas ao deputado Carlos Humberto, que faz um governo, junto com meu amigo prefeito Fabrício, do nosso partido, em Balneário Camboriú, extremamente inovador, moderno. Cumprimentá-lo, nos colocar à disposição não só do senhor, da sua família, dos seus amigos, parabenizar também o gesto bonito do deputado Berlanda, por entender que os partidos se fortalecem justamente também por esses gestos onde lidam por pessoas igual ao senhor, líderes igual ao senhor, para trazer para o parlamento boas ideias para ajudarmos Santa Catarina a cada dia ficar melhor. Não tenho dúvida nenhuma, ouvi sempre muito bem falar do senhor, na cidade de Indaial, onde o senhor tem muitos amigos e familiares, né? Então, desejo boas-vindas, coloco também meu gabinete à disposição, se assim o senhor achar necessário, e parabenizá-lo pela conquista da confiança desses mais de 24 mil votos que o senhor obteve e estão agora, nesse momento, nesses 60 dias, honrados com a sua presença aqui no Parlamento. Então, contem com a gente e se sinta em casa. Deputado Sargento Lima. Deputado, seja muitíssimo bem-vindo em nome da bancada bolsonarista de Santa Catarina. Chegaste em boa hora, né? Trabalho aqui não nos falta, né? Nesse momento. Então, seja muitíssimo bem-vindo e que Deus conceda de lhe atender todos os seus desejos do seu coração nesse período que estiver aqui conosco trabalhando. Seja bem-vindo. Deputado Gerry Comper. Senhor presidente, eu sou suspeito falar do Carlos Humberto pela amizade de muitos anos que a gente tem no município de Balneário Camboriú. E fico muito feliz de a Vossa Excelência, nesse momento, poder estar junto com essa equipe aqui, esse grande time do deputado Nazareno, de deputados que aqui estão. E tenho certeza que Vossa Excelência, nesse momento, vem para somar ainda mais para um trabalho que a gente possa fazer por Santa Catarina, mas principalmente para a nossa querida Balneário Camboriú. Seja muito bem-vindo e tenha o total apoio da nossa bancada do MDB. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito é o deputado Sargento Lima. Tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, meus pares, muito boa tarde. Hoje o assunto que me traz aqui é mais um comunicado e um agradecimento. No STJ tem uma matéria que está tramitando lá, que era para ter sido votada. É um recurso que tem como relator o ministro Napoleão Nunes Maia, que trata de um tema importantíssimo, que é a aposentadoria especial dos vigilantes. Tá? Quero dizer que estamos atentos a isso. Essa matéria era para ter sido votada no dia 9, foi transferida para o dia 23, um processo que teve origem nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, mas é importantíssimo a gente estar de olhos atentos nisso. E o meu agradecimento ao nosso deputado federal, Daniel Freitas, que tem nos representado muito bem lá em Brasília lá, e tem acompanhado de perto esse processo, que é uma forma de trazer justiça a esses profissionais aqui em Santa Catarina, tendo em vista a periculosidade e muitas vezes a insalubridade do trabalho deles. Então, fica aí esse meu agradecimento ao deputado Daniel Freitas, que tem acompanhado de perto, amanhã, dia 23, né? Dia em que o nosso ministro Napoleão vai poder dar um parecer em relação a isso. Então, estamos aguardando ansiosos essa resposta, todos os vigilantes, não só de Santa Catarina, mas todos os profissionais de segurança pública de todo o território nacional. Gostaria de trazer aqui também à tribuna, senhor presidente, um assunto que eu acredito que tenha aportado em todos os gabinetes dessa Assembleia aqui e que todos os deputados tenham sido procurados para falar sobre esse assunto, que é a escala dos bombeiros militares, né? Eu não vou aqui questionar ou tentar entrar no campo de dizer como que tem que ser a escala dos militares, enfim, né? Não vou cometer esse erro de tentar administrar uma coisa que não é da nossa competência. Contudo, é da nossa competência a fiscalização do Executivo. A grande verdade é que a maioria desses profissionais, gozando de um direito que possui, estão entrando com recursos e ações individuais e coletivas. E que cedo ou tarde, presidente, cedo ou tarde,
algumas dessas ações vão passar a ser julgadas e eu acredito que, pela consistência e pelo teor das provas que existem, e não existe outra forma de dizer que não, eles ultrapassem muito aquilo que foi acordado no contrato de trabalho deles, o Estado vai começar a pagar, né? Então, no futuro, a gente pode ter uma conta muito grande, porque estão sendo ajuizadas ações coletivas aí, e individuais, por praticamente todos os profissionais que são submetidos a essa escala. E essa conta ela vai chegar. E o pior de tudo é que o taxímetro está ligado. Hora a hora. Né? A gente começou a nossa sessão aqui às 14. Quando for 15 horas, já é uma hora a mais para alguém que vai estar sendo contabilizada e está sendo ajuizada. E essa conta vai chegar para o governo pagar. E detalhe, não é o governo, para o contribuinte pagar, né? Não existe para mim essa história de dinheiro público, erário, ou existe um fundo para isso. Todos os recursos advêm do dinheiro dos impostos, ou seja, todos os recursos vêm do direito do cidadão. O cidadão catarinense está sendo lesado por isso, porque no futuro, quando essas ações começarem a ser julgadas e os direitos desses profissionais serem assistidos, os recursos vão partir do cofre público, enfim, diretamente do bolso do cidadão que vai estar pagando por um erro, porque ninguém está atento a isso. Como eu disse, já trabalhei em escala pior do que essa 2448, não reclamo disso. Né? O militar é um cumpridor de missão, ele vai lá, olha na escala e cumpre, mas nem por isso os seus direitos deixarão de ser assistidos. E quando essa conta chegar, a gente vai ter que apresentar isso aí, e o taxímetro está ligado. Daqui uma horinha, vai ser uma hora a mais que vai estar sendo ajuizada e que nós vamos ter que pagar ela. Eu, o senhor e todo mundo que nos assiste lá, nos assiste em casa, pela TVA, vai estar pagando essa conta aí. Seria isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Pela ordem, deputado Carlos. Só gostaria de comunicar a presença do prefeito do município de Balneário Camboriú, doutor Elson Cune, e o vereador do município de Balneário Camboriú, o vereador Marquinhos Curtis. Vereador e prefeito, sejam bem-vindos. Estamos ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Clary Kennedy Nunes. Obrigado, senhor presidente. A minha fala de hoje é de uma carta, deputado Lima, uma carta que me lembra a música de Roberto Carlos. Uma carta que foi publicada no site oficial do governo. Já pensou? Usar o sítio oficial do governo para publicar uma carta contra esse parlamento. Vou voltar a confirmar. A carta, deputado Nazareno, assinada pelo primeiro escalão do governo, sob ordem do governador, publicada no site oficial do governo, contra este parlamento. Eu posso imaginar a vergonha que a líder do governo, deputada Paulinha, deve estar passando nesse momento, depois daquela carta que Vossa Excelência leu na quarta-feira, quando dizia que o governador queria abrir um canal de comunicação. Deputada Paulinha, com certeza o lugar que Vossa Excelência ocupa como líder de um desgoverno como esse não deve ser fácil, sabendo que Vossa Excelência convive com esse parlamento. E quando coloca na carta publicada no site oficial em xeque o parlamento, Vossa Excelência também está. Vossa Excelência também está. Mas vamos lá, vamos desossar esse frango. Eu adoro comer coxa de frango desossada. Coxa e sobrecoxa de frango desossada. Porque às vezes você precisa tirar o osso. É claro que às vezes é um pescoço de galinha, mas o pescoço de galinha a gente come com a mão roendo.
E quando termina, deputado Ismael, a gente quebra o pescoço de galinha e, ó, chupa, porque sempre tem alguma coisa. Mas vamos desossar? Põe para mim na tela um pedaço da carta. Eu vou fazer didaticamente. Olha o que diz a carta. 7 em cada 10 cidadãos catarinenses que leem esta carta agora fizeram uma opção no dia 28 de outubro de 2018. Eles indicaram o caminho desejado para Santa Catarina e escolheram o nome do governador e vice-governadora para realizar uma missão. Carlos Moisés e Daniela Rainer. Vem aqui para mim. Primeira mentira da carta. 7 dos 10 catarinenses não votaram no nome de Moisés e Daniela. Não. Eles votaram no número 17. Ou vocês dois não sabem? Isso, número 17, de cabo a rabo. Porque ele se dizia governador do presidente Bolsonaro, lembra? É. Aí eles votaram no número 17, que elegeria qualquer um poste, e o poste foi você, Moisés. Um poste que depois da posse virou um 7-1, porque você maculou quem votou em você pensando que você era um defensor do Bolsonaro, e a primeira manifestação sua foi dizer que quem fazia a arminha era insano. Então, primeira mentira da carta, ninguém votou no nome Carlos Moisés e Daniela, votaram no número 17. E ninguém esquece que você, além de ter falado mal de quem votou no Bolsonaro, fazendo arminha, ninguém esquece que você foi um traidor, inclusive assinando uma carta contra o presidente Bolsonaro. Vamos à segunda parte da carta. Atravessamos o pior momento da pandemia e conseguimos garantir que nenhum catarinense sofresse com a falta de um leito de UTI. Ô, Moisés, pode voltar aqui para mim. Ô, Moisés, ou quem assinou essa carta, estão querendo enganar quem, cara? E os respiradores? Cadê os respiradores? Cadê os 33 milhões de reais que vocês roubaram? Cadê os 200 respiradores? E ainda bem que ficou nisso, porque esta casa denunciou o Hospital Mahatma Gandhi, lá de Marejada, lembra? Que em outro estado ia custar 10 milhões e aqui 76 milhões de reais, lembram? Essa roubalheira! Lembra dos EPIs? Milhões de dólares. Se não fosse a ação dessa casa e a denúncia, o prejuízo ia ultrapassar 200 milhões de reais. E vocês têm a cara de pau de dizer que o Santa Catarina está contente. E aquela festinha no hotel, Moisés, em plena pandemia, tomando um vinhozinho, enquanto dizia, fique em casa, você lá no resort. Hã? E o pior ainda, vocês poderiam ter feito diferente, mas não fizeram. Tem lá na Secretaria de Proteção Civil, de Defesa Civil, tem lá um protocolo, deputado Fernando Crelli, que era tudo para fazer. Eles fizeram tudo errado, porque se fizesse aquilo, não dava para roubar. Se fizesse o que estava lá no protocolo, não dava para roubar, não dava para superfaturar, não dava para enfiar as mãozinhas. Mas deixa lá, vamos lá. Coloca a outra parte. Meu Deus, essa daqui é para acabar. Coloca essa parte aí. Mais de 35 mil novas empresas foram criadas em 2020. Meu Deus! 35 mil novas empresas. Volta aqui para mim. Catarinenses, sabe o que são essas 35 mil novas empresas que esse mentiroso diz? E ainda enganou todo mundo, assinaram uma carta e publicaram. Sabe o que são essas 35 mil novas empresas? Está na junta comercial.
Na verdade, não é 35 mil novas empresas, são 38.522 MEIs, microempreendedor individual, que com certeza é um dos quase 530 mil desempregados que teve que abrir um MEI para MEI sobreviver. E este governo sem vergonha coloca no site do governo que abriu 35 mil novas empresas. Ai, Jesus, como é que pode um bicho tão mentiroso, cara, enganar o catarinense, dizer que um MEI, microempreendedor individual, é uma empresa? Não! Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Vocês fecharam mais de 3 mil empresas e fizeram mais de 500 mil desempregados. Outra coisa ridícula é que o governo coloca as ações que foram preparadas por outros governos como se fosse ele. A Ponte Hercílio Luz, por exemplo, o governador mostra a personalidade que tem, nada de humildade, sequer convidou quem realmente estancou a sangria da ponte, que foi o ex-governador Raimundo Colombo, sequer convidou. E pior ainda, em plena pandemia, quer fazer a iluminação da ponte. Coloca lá o outro pedacinho lá para mim, lá, coloca lá. As promessas feitas pelos catarinenses serão completamente cumpridas. Deixa eu dizer, os catarinenses. Não, Moisés, é justamente o contrário. O seu governo está sendo atacado por não cumprir as promessas. O seu governo está sendo atacado por não combater a corrupção. O seu governo está sendo atacado porque não respeitou os eleitores que votaram no 17, que votaram no governador do Moisés. É por isso que vocês estão sendo atacados. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte, a última parte da carta diz: se esse desrespeito for consumado, as portas do governo forem abertas para aqueles que representam os catarinenses que rejeitaram na urna. Mais 30 segundos, deputado. Para encerrar, eu quero dizer, Moisés, esse governo abriu a porta para a corrupção, para a corrupção, porque nunca nós tínhamos ainda um secretário da Casa Civil preso e andando de tornozeleira por roubo, e um governador sendo investigado pelo Superior Tribunal de Justiça. Você é uma vergonha, Moisés, e quem assinou essa carta é pior ainda do que você. Só que você é aposentado. Tem gente que vai se dar mal. Uma pena. Entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos, pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos. Deputado Kennedy Nunes, por autorização do líder deputado Nazareno Martins, fará uso da palavra no horário do bloco. Muito obrigado, deputado Nazareno. Eu quero dizer o seguinte, estava terminando de falar, que quem assinou essa carta foi convocado ontem para uma reunião, e sabe o que me fez uma analogia? É como se Napoleão Bonaparte chamasse, deputado Ivan, todos os seus generais e expusesse os seus generais depois da guerra. Teve gente que teve nessa reunião ontem que foi obrigado a assinar a carta, mas já está exposto. Eu recebi alguns telefonemas dizendo: Kennedy, eu fui obrigado a assinar a carta. Aí eu falei: pois é, o chefe de vocês expôs vocês. Ele é aposentado do Corpo de Bombeiros. A hora que ele sair, se for confirmada a saída, ele continua a vida dele ganhando
Muito bem. Ainda bem que eu e o deputado Padre Pedro e essa casa acabamos com o salário de ex-governador. Agora, tem outros que assinaram essa carta, algumas assinaturas dessa carta aqui, que também ao sair, continuam aposentados, porque estão aposentados. Talvez eles vão ter uma perda, uma quirelinha de perda, porque eles recebem como aposentados e ainda como o cargo, porque o governador vetou o projeto de minha autoria, que exigia que o aposentado, ao assumir um cargo de confiança, pudesse escolher qual o valor que quisesse receber. Mas agora eu fico imaginando aqueles que assinaram a carta. Uma carta, volto a dizer, publicada no site oficial do governo do Estado, atacando esta casa, deputado Ivan, atacando esta casa. Olha o que ele diz em relação a isso daqui. Se esse desrespeito for consumado e as portas do governo forem abertas para aqueles que representam o que os catarinenses rejeitaram nas urnas e rejeitam no dia a dia, saibam que não dividiremos espaço com eles. Os catarinenses já disseram que não aceitam esse governo. Nós também não faremos parte de um governo que tenta nascer na estufa da impunidade e no despreparo ou no desrespeito do voto popular. Escuta aqui, ó. Aqui, ó. Se por acaso o governador e a vice-governadora, depois do julgamento do tribunal misto, forem cassados, vocês que assinaram a carta, vocês acham que vão permanecer? Estão de brincadeira comigo, né? Vocês acham que vão permanecer? Óbvio que não. E por que não? Porque vocês mancharam a história de Santa Catarina. Porque vocês vão entrar para a história com o pior governo de Santa Catarina. Quem for o governador próximo, quem é que vai querer ter como parte da equipe com um currículo desse? De um governo que roubou 33 milhões de reais, de um governo que sequer fala a verdade, de um governo que diz que 35 mil MEIs, microempreendedor individual, são 35 mil empresas. Meu Deus do céu. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Nós não aceitaremos esse ataque covarde de querer desmerecer esta casa. Aqui tem deputados honrados, todos são honrados. E essa carta que desrespeita o parlamento é uma carta que também desrespeita a deputada Paulinha, que votou a favor, o deputado Musselin, que votou a favor, o deputado Bruno Souza, que votou a favor, deputado Altair Silva, Milton Schaefer, vocês estão sendo atacados, deputado Vicente Caropreso, que votaram a favor, esses aí também estão sendo atacados, assinados pelo primeiro escalão do governo, depois de uma reunião no Palácio do Governo. E para encerrar, a cena que surgiu na imprensa no outro dia da votação aqui, deputado Ismael, só me traz uma frase. Deputado Gerry, ver o governador no palácio, tomando cerveja e assistindo o nosso voto aqui, só tem uma frase: o rei está nu e louco. Quando o futuro de Santa Catarina, deputado Nazareno, está sendo decidido aqui,
O cara convida amigos para tomar cerveja. É como se fosse uma final da Copa do Mundo. Vamos lá, vai ter uma final da Copa do Mundo. Vai ter um espetáculo lá, vamos assistir. Faz uma cerveja aí, eu não sei se a cerveja, porque diz que a cerveja vinha de Tubarão, tinha um caminhãozinho, toda semana trazia lá umas cervejas artesanais lá. Eu não sei, porque nunca fui lá, não sei qual é a cerveja que tem, mas foi lá, feita foto. Quando que um governador vai estar assistindo a votação de impeachment tomando cerveja? E o melhor de tudo, para mim, não foi o voto aqui, até porque eu já imaginava que a maioria dos deputados ouviriam as ruas. O mais hilário para mim, deputado Ivan, não sei se para Vossa Excelência também foi quando eu entrei nesse plenário. Agora a gente aprendeu a ler os olhos, né? A gente tem que sorrir com os olhos, fazer cara de sério com os olhos, porque a máscara esconde o rosto. O melhor de tudo, deputado Fernando Crelin, foi quando eu entrei aqui e nos vidros e aqui na arquibancada estava alguns desses que assinaram essa carta e eles me olhavam com o olho assim. Tipo, teve um que eu até pensei que ele estava apaixonado por mim, de tanto que ele me olhou. Mas que coisa boa. Cheguei em casa quase 1h da manhã, deputada Paulinha, me deitei com a consciência tranquila, aliviado, porque fiz aquilo que estava na minha consciência, que era dar o prosseguimento na justiça e que agora possamos fazer a investigação diretamente do fato, porque até então a gente fez da denúncia. Então, a vocês que fizeram cara de mal para mim, estou nem aí para vocês. Cartas já não falam mais, e eu não quero nem ouvir. E para encerrar, um governo que se diz um governo sem papel, faz o fatídico discurso através de 2 folhas de papel. Governador, as suas ações só colocam o senhor em posição mais complicada e muito complicada. Obrigado, deputado Nazareno, pela parte, para falar aqui em voz de muitos cidadãos que gostariam de falar e não conseguem falar. Mas muito obrigado pela parte. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de 15 minutos. Senhor presidente, Deputada Paulinha. Com a permissão dos amigos do bloco, eu vou me utilizar do tempo regimental hoje para trazer algumas ilustrações aqui do que é a TPA de Bombinhas. E eu quero pedir para, gentilmente, as meninas me ajudarem na apresentação, que será bem breve. Primeiro, eu quero dizer para os amigos, eu quero, mais que tudo, vocês vão ver em seguida um vídeo que apresenta a nossa cidade, e eu decidi, inclusive, escolher trazer o vídeo também, porque a Marlene me disse, Paulinha, eu não conheço muito bem Bombinhas. Então, o vídeo no final, amiga, se a Marlene estiver me ouvindo, é em tua homenagem. Rapidamente, por gentileza. Pode ir passando rapidamente. Fala, opa, volta. Então, a nossa cidade é a menor em extensão territorial do Estado e a segunda menor do Brasil. Quero começar dizendo isso. Ela tem uma população de menos de 20 mil habitantes.
única região peninsular do Estado. E na alta temporada, mais de 400 mil pessoas por dia nós recebemos na nossa região. Mais de 2 milhões de visitantes em 3 meses. E nós temos um paraíso com 39 praias. Nós temos espécies endêmicas de fauna e flora que só se encontram no Brasil, na cidade de Bombinhas. Pode passar. Pode passar. Em 2013, quando eu assumi, nós vivíamos um estado de caos. Por favor. Pode passar. Nós não tínhamos mais condições... Acabou a apresentação? O estado de... Pode continuar passando, que vai já chegar as imagens. A taxa de preservação ambiental, ela nasceu porque nós não tínhamos mais condições higiênicas de manter a cidade limpa. E eu quero aqui destacar que cada centavo é aplicado exclusivamente em conservação e preservação ambiental. Pode seguir. Eu estou quase indo lá pegar aquela apresentação, meu Deus do céu, senão vai passar o meu tempo regimental e eu não termino isso. Pode passar. Enfim, eu quero deixar dito aqui para vocês também, meus colegas, que a taxa de lixo de Bombinhas é uma das mais altas do Brasil e, ainda assim, nós não conseguimos deixar a cidade limpa. Por isso, para que a gente pudesse construir uma medida, nós estudamos muito. O ano de 2013 foi o ano de estudo. Conhecemos e visitamos as taxas que existem no Brasil, que são apenas 3, Fernando de Noronha, Ilhabela e Morro de São Paulo. E fizemos grandes estudos do Código Tributário também. A construção da TPA, então, ela veio com o método do OCR, porque nós não tínhamos condições de parar os veículos para fazer qualquer tipo de cobrança. E aí eu quero dizer como era a cidade. Era assim, ao meio-dia, insuportável frequentar uma praia como a Praia de Bombas, porque o lixo já transbordava e as nossas nascentes estavam nesse estado. Essas fotos são da época, pode passar. Nós temos praias que, eventualmente, recebem, por força da maré, o que a gente chama de mingau. Isso acontece quando a onda de maré, quando a tábua do maré nos traz esse lixo. E nós não tínhamos condições, no meio do verão, de fazer essa manutenção e essa limpeza diária. Dizer para vocês que o município de Bombinhas tem 77% do seu pequeno território de área edificável ou de preservação permanente. A única região peninsular do Estado, o menor território de Santa Catarina e espécies endêmicas de fauna e flora, como eu disse a vocês, que só existem lá. Nós temos também 3 unidades de conservação, o único território brasileiro que tem 3 unidades de conservação. A partir de então, a gente começou a fazer conta para enxergar qual era o tamanho da demanda para preservar a cidade. Estudos técnicos foram feitos durante um ano. Em 19 de dezembro, com aprovação unânime, o Poder Legislativo aprovou a nossa lei. Mas eu quero dizer uma coisa ainda mais importante. Nós fizemos mais de 20 audiências públicas. Aí, essas fotos são verdadeiras, da época, lotadas com a população para decidir, deputado Sareta, qual era a política ambiental que ia nos sustentar. Tivemos, na época, 97,8% de aprovação da cidade e 78,62% dos turistas que frequentaram a cidade no primeiro verão. Pode passar. E aí, o que a gente conseguiu? Olha o que disse o Supremo Tribunal Federal. Ele deixou claro a constitucionalidade por meio da ministra Carmen Lúcia, corroborada por unanimidade por todos os ministros da Câmara. Pode passar. Ela ainda diz, a ministra, quero fazer essa leitura. Esse entendimento guarda perfeita harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxas de controle e fiscalização ambiental em razão do exercício do poder de polícia, porque esta é uma competência de uma cidade, deputado Mauro de Nadal, e é em nome disso que eu advogo, que os municípios tenham preservada a sua autonomia, consagrada pela Constituição Federal e também pelo Código Tributário Nacional, que nos permite criar taxas dentro dos nossos territórios para manter o meio ambiente vivo. Pode passar.
A gente teve a decisão em 2017, no dia 17 de fevereiro de 2017, Bombinhas comemora a sua segunda emancipação. É uma data que se faz festa na cidade, porque nesses 6 anos de implementação da TPA, nós tivemos uma mudança radical. Todo ano nós fazemos pesquisa de avaliação turística. Até a vinda da TPA, mais de 30% de visitantes diziam que não retornariam no nosso destino porque a nossa cidade era suja. Hoje, nós temos 99% de turistas dizendo que voltariam com certeza à cidade de Bombinhas. A gestão da TPA, eu quero deixar clara, ela não é feita pelo prefeito. Existe um conselho gestor com pessoas da sociedade civil que decidem onde é aplicado o dinheiro cada ano. Eu tenho depois para deixar para vocês a linha do tempo dos inúmeros investimentos que foram feitos nesse tempo, o lixo que foi recolhido, complementar nos períodos de praia, pode seguir, de verão, e o que a gente reuniu nesse tempo. Esta taxa é uma taxa que o povo de Bombinhas se apropriou. Ela deu certo não por mim, não pelo prefeito Paulinho ou pela gestão, porque quando o turista vai lá é o garçom que defende a taxa, é o balconista, é a recepcionista, é o ambulante que está na praia que diz que ela é necessária pelo que ela promoveu para a gente. Pode passar. Pode passar. Das conquistas, a mais importante delas para mim, a gente pode limpar as nossas praias 3 vezes por dia para receber 2 milhões de pessoas. Era impossível. Era uma limpeza noturna diária que nos levava ao caos. Dizer para vocês assim, ó, um exemplo, para os amigos que gostam de saúde pública. Nós tínhamos, em um período de quinzena de janeiro, a primeira quinzena de janeiro, nunca menos que 1.500 casos de doenças diarreicas na cidade. Hoje, não chega a 50 casos, por conta da limpeza das praias, pode passar, e por conta de equipamentos como a máquina saneadora, que em todas as praias, todas as noites ela circula, e é um equipamento caríssimo, mas que evita o contamínio de doenças diarreicas. Os banheiros, os quiosques, pode ir passando. A identificação, a limpeza. Aí, eu quero muito falar sobre isso. Nós temos uma costa gigante. Nós não conseguimos conter as queimadas que a gente tem no morro, na área de preservação ambiental, e com a lancha e os equipamentos para a FAMAB, hoje a gente conseguiu resolver o problema das pequenas queimadas nas morrarias. Pode passar. E, enfim, as conquistas são inúmeras, inclusive os projetos de monitoramento e o mais grandioso de todos, o município de Bombinhas adquiriu 5 milhões de metros quadrados. Essa área toda aí, ó, que estava na iminência de ser aprovado um plano de manejo, toda essa área aí pôde ser desapropriada para a criação de um parque ambiental municipal, o primeiro parque ambiental municipal criado no estado de Santa Catarina, porque a gente tem fundos hoje para a desapropriação de toda essa área que seria construída. Esse foi o nosso maior patrimônio. Pode passar. Essa é Bombinhas. Esse é o Parque Natural da Costeira de Zimbros. E essa paisagem que parece de outro recanto do Brasil é aqui, é no nosso estado. Pode passar. Esta é a nossa natureza. Essas fotos são da nossa água, do nosso mar. Enfim, nós tivemos... Volta só um pouquinho, que eu quero destacar uma coisa importante para o deputado Maurício e aqueles que gostam de segurança. Com a TPA, na primeira temporada, 43,7% da criminalidade reduziu. Por quê? Porque todo carro que passa em Bombinhas tem uma câmera que filma integrada hoje com a Polícia Militar e opera imediatamente no circuito de proteção da cidade. Enfim, as conquistas são inúmeras. Hoje nós temos cidades bandeira azul por causa da limpeza que a TPA proporcionou. Pode passar? Pode passar. Enfim, a gente tem, eu queria dizer, pena que o deputado João não está, mas a gente tem um projeto que foi inspirado nele, numa iniciativa que ele tomou, que é o projeto Bombinhas Plástico Zero. Pode passar. Em nenhum bar hoje da cidade a gente se utiliza mais de qualquer tipo de copo de vidro ou descartável. Pode passar. Pode passar. São iniciativas tantas aí. O espaço para entrega voluntária de resíduos, a questão de saneamento. Para um minutinho. E a gente está adquirindo com recursos da TPA na cidade um termo redutor de resíduos, um TR2,
que vai proporcionar que a gente elimine boa parte da nossa despesa com lixo. Deixo claro, o custeio hoje não chega a 20% para a manutenção. Uma das preocupações que o deputado Ivan tinha lá atrás com os dados antigos, porque, de fato, no início, era quase 50% a despesa do sistema, e hoje não mais. Não chega a 20% que se gasta com manutenção. 80% dos recursos arrecadados são para investimentos. Pode passar. E é isso. Eu quero agora, breve, antes de passar o vídeo, dizer para Vossas Excelências o seguinte. O Tribunal de Contas audita todos os anos a TPA. Eu tenho aqui para Vossas Excelências enxergar, acompanharem depois. Eu não fiz cópia para todo mundo, que é uma lasqueira de papel. Mas o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas têm esta como uma das iniciativas que eles mais enaltecem para a preservação ambiental. Todas as sugestões que nos foram entregues foram acolhidas pela municipalidade. Ainda que o exemplo seja belíssimo, o que eu folgo aqui em dizer, colegas, ainda que a tese seja discutível, porque quem é de nós aqui que quer aprovar a lei para fazer taxa? É uma questão de competência exclusiva de um município. Eu me coloco à disposição, como já disse o deputado Ivan, para, num segundo momento, nós pensarmos numa lei que não permita que qualquer iniciativa, qualquer cidade, sem que tenha, de fato, consistência, possa implementar um modelo como esse. Mas a gente não pode, de modo algum, deputado Bruno, fugir daquilo que a Constituição Federal nos diz. A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional dizem que é a competência dos municípios, sob os seus territórios, cuidar dos seus patrimônios. Eu tinha muito mais a falar, porque essa é uma das políticas que me apaixona. E eu quero muito, primeiro, antes de passar o vídeo, senhor presidente, que é rapidinho, deixar um agradecimento a todos os meus colegas que me acolheram, me ouviram, aqueles que vão poder nos acompanhar, até mesmo ao deputado Ivan, que propôs a pauta. A discussão é relevante, mas eu digo a vocês, Bombinhas é um exemplo para o Brasil em preservação ambiental, graças à TPA. Nós não podemos jamais deixar que essa política seja atacada ou atingida por outras razões políticas que não são o palco desse parlamento nesse momento. Por gentileza, o vídeo, meu amor. Férias é sinônimo de diversão, lazer e tranquilidade. E em Bombinhas você pode encontrar tudo isso. Ao chegar aqui, toda a natureza exuberante e preservada estará esperando por você e sua família. E para manter tudo isso, foi criada a Taxa de Preservação Ambiental, TPA. Os recursos são usados para limpeza e saneamento da areia das praias, contratação de banheiros e duchas, lixeiras, fiscalização ambiental, monitoramento da vida marinha, manutenção das trilhas, sinalização e educação ambiental. E colaborar com tudo isso é muito fácil. A cobrança acontece nas duas entradas da cidade, no Morro de Bombas e pelo acesso do Morro de Zimbros. Os atendentes estão prontos para receber você. O pagamento pode ser feito nos totens de autoatendimento. A TPA também pode ser paga através do sistema Sem Parar. E para nossos visitantes, inclusive os estrangeiros, agora temos maneiras mais fáceis de fazer o pagamento. Pelo cartão de crédito no www.bombinhas.sc.gov.br e principalmente através do aplicativo da TPA, que você pode baixar tanto para o sistema Android quanto para o iOS. Baixar o aplicativo é muito fácil e rápido. Pesquise na sua Store TPA Bombinhas. Aproveite as facilidades da tecnologia e evite filas. Você paga a taxa de preservação ambiental, contribui para a conservação da natureza e mantém toda essa beleza preservada por muitos e muitos anos. E a gente continua aqui, de braços abertos, esperando sua próxima visita. TPA Bombinhas, resultados para todo mundo ver. Mas
30 segundos para concluir, deputada. Obrigada, senhor presidente. Só para finalizar, dizer a vossas excelências que essa taxa tem aprovação de mais de 90% da população de Bombinhas e mais de 70% dos turistas que nos visitam. E é em nome desse povo, dessa gente, que eu peço a acolhida e o voto de vossas excelências. Obrigada, senhor presidente. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores. Pelo tempo de até 6 minutos, fará uso da palavra o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, estimados catarinenses, quero fazer hoje uma referência muito especial e parabenizar o curso de Direito da UNOESC de Joaçaba, que nesse próximo sábado completa 35 anos de existência. Nesse tempo é visível a sua evolução, tornando-se um curso de ponta, formando profissionais qualificados para atuação jurídica e também preparado para os enfrentamentos que a sociedade exige. A formação humanística o diferencia. Para conhecer melhor o curso, que hoje recebe a nota máxima na avaliação do Ministério da Educação e frequentemente é reconhecido e premiado. Diziam alguns, quando foi aberto esse curso em Joaçaba, que o interior não podia ter cursos superiores, que lá não seriam bem formados, que seriam fracos. Hoje é uma alegria ter feito parte dessa primeira turma que formou grandes personalidades que estão atuando em diversas áreas. Lembro com muito carinho desse período da UNOESC, do estudo, da forma como eram ministradas as aulas dos professores, colegas e da competência da nossa universidade. Lembro de professores que se tornaram desembargadores, e cito como exemplo Dr. Luiz Carlos Freisleben, Dr. Edson Baldo, entre outros que galgaram grandes funções jurídicas pelo Estado afora. Nesta semana acontece a 23ª jornada jurídica e no sábado as atividades são específicas dos 35 anos do curso. Um grande evento que será feito e transmitido de forma online. Muita alegria, portanto, de poder comemorar junto com meus colegas, com toda a direção e com toda a UNOESC, os 35 anos do curso do Direito e os 30 anos de formatura da primeira turma, da qual fiz parte. Quero, inclusive, em nome de meu querido colega, Dr. Rony, cumprimentar toda aquela equipe de formandos e lembrar também, Dr. Rony, do nosso saudoso e querido Dr. Vili Fabro, meu professor, inclusive, nos tempos de Senec. Parabéns, UNOESC, parabéns, curso de Direito, UNOESC, 35 anos, curso de Direito, 35 anos, e a primeira turma, 30 anos de formatura. Senhor presidente, ainda no campo do direito, quero lembrar que faz 8 anos que foi criado em Santa Catarina a Defensoria Pública, que desde a sua criação vem representando o acesso à assistência jurídica às camadas da população que não conseguem pagar um advogado que as defenda em ações. As pessoas com uma situação econômica fragilizada não têm, muitas vezes, condições de bancar os gastos provenientes dos serviços advocatícios, caso necessitem deles para entrar na justiça ou se defender de algum processo. O que justifica a existência da Defensoria, a qual garante que a essas pessoas a possibilidade de entrar com ações para garantir o cumprimento ou a garantia de seus direitos. Lembro-me quando da sua criação, em 2012, o Estado tinha uma dívida de 90 milhões com os defensores dativos, através do convênio da OAB. Inclusive, por conta daquela dívida, o atendimento chegou a ser suspenso, prejudicando os mais pobres e os mais necessitados de Santa Catarina. Felizmente, desde a criação da Defensoria Pública, o acesso à assistência jurídica passou a ser mais facilitado, incluindo também novos núcleos,
e lembro, inclusive, de uma emenda que apresentei ao projeto original, incluindo os núcleos de Concórdia e Curitibanos, que foram também aprovados e contemplados. Não fosse a criação desses núcleos, a população poderia ainda hoje estar à mercê. Nesses 8 anos, milhares de catarinenses se beneficiaram com a garantia de acesso à justiça, de forma igualitária, como é previsto na Constituição Federal. Mesmo Santa Catarina tendo sido o último estado da federação a implantar a Defensoria Pública, foi um grande passo na garantia desse direito do acesso à justiça. Por isso quero, ao relembrar esses 8 anos, ao comemorar esses 8 anos, desejar que a Defensoria Pública possa se fortalecer cada vez mais, possa chegar realmente aos necessitados, possa atender aquelas pessoas que demandam da área jurídica e não dispõem de recursos para pagar os seus advogados, possa atender os catarinenses de maneira geral. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de 8 minutos. Próximo horário pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Próximo horário pertence ao PSL, pelo tempo de 7 minutos. Senhor presidente, o deputado Bruno Souza vai utilizar o tempo do PSL. Com a palavra, deputado Bruno Souza. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao líder também do PSL. E, se possível, peço também para que já emende o tempo do Partido Novo junto, para que eu tenha tempo para falar de um assunto muitíssimo importante que eu venho insistindo nos últimos tempos. Senhores, que país é esse? Que prioridades nós temos? Como podemos bradar e querer dizer que somos a pátria educadora? Como podemos dizer que somos a pátria educadora se estamos abrindo tudo, se abrimos bares, restaurantes, tobogã, piscina, shopping, academia, e isso tudo deve abrir mesmo. Mas abrimos isso tudo antes das escolas. Como assim? Transporte coletivo não pega Covid? Parque aquático não pega Covid? E escola que pega? É isso mesmo? Olha, eu começo a desconfiar que o nosso secretário de Educação, o exterminador de escolas particulares, ele não quer abrir as escolas, não quer permitir que as escolas privadas voltem, porque aí, sabe o que vai acontecer? Vai funcionar, deputado. E se funcionar, aí todo mundo vai questionar, horas, por que então que as escolas públicas não abrem também? Por isso não querem permitir as escolas privadas de abrirem, porque vai funcionar. Senhores, se até a OMS, se até a Unicef está falando que as escolas devem abrir, significa que a gente já passou do ponto de abrir as nossas escolas. Um estudo feito na Inglaterra com 1 milhão de estudantes constatou somente 2 casos de contágios de criança para criança. Por quê? Porque é óbvio, as crianças não são atores relevantes na cadeia de contágio. Está mais do que comprovado. Então, qual o sentido de manter as nossas escolas fechadas? Qual o sentido de manter uma proibição para que as escolas que queiram abrir, abram? Se os pais não se sentem confortáveis em mandar seus filhos para a escola, não tem problema, eles não têm que ser obrigados, mas nós não podemos proibir aqueles que querem mandar, não faz sentido isso. Eu quero entender o argumento daqueles que dizem que a volta às aulas só com vacina. Ah, é mesmo? Há previsões para que a vacina só esteja amplamente disponível em 2022. E aí o que vai fazer? É isso mesmo? É sem aula até 2022?
é assim que nós respeitamos a nossa educação, porque é muito fácil, né? Fazer texto dizendo que gostamos da educação, que temos que investir em educação. É muito fácil aprovar Fundeb, aprovar isso, aprovar aquilo, falar que é a favor da educação, e na hora de dar a educação, nós não vemos problema nenhum em abrir tudo e manter a educação fechada. Pode tudo hoje em dia no Brasil, só não pode educar, só não pode ensinar. O resto pode tudo. E é muito curioso também, porque todos aqueles que falam que não, é muito risco abrir as escolas, voltar às aulas, vocês não veem nenhum desses falando nada contra a abertura de comércio, a abertura de transporte, nada disso. Eles só veem problemas em abrir escola, porque abrir o resto, eles não falam nada. Ora, eu começo a desconfiar que tem mais coisa por detrás disso. Eu começo a desconfiar que há mais motivos para as escolas não abrirem. E enquanto nós ficamos aqui tentando descobrir quais os motivos, estão as crianças ficando deprimidas, estão com ansiedade em casa, isso tudo já mostram, já apontam isso, isso está acontecendo enquanto nós discutimos isso aqui. As crianças, senhores, representam 2% dos casos globalmente, entretanto, representam 24% da população mundial. Isso é prova de que a taxa de contágio entre elas é baixíssima. E se formos falar de mortalidade, aí então, a mortalidade em crianças do Covid é menor do que gripe. É de 0,009%. Se a preocupação é com a mortalidade, então nós temos que fechar quando tiver algum surto de gripe. Não faz sentido. Senhores, nós estamos, neste momento, os únicos países que estão com escolas fechadas há mais tempo que o Brasil. Eu vou fazer aqui uma lista para os senhores dos nossos gloriosos países que estão há tanto tempo com escolas fechadas como o Brasil. Eis a lista dos países que estão há tanto tempo com escolas fechadas como o Brasil. Vejam as escolas, vejam os países. Atenção: Iraque, Afeganistão, Paquistão, Camboja, Filipinas, Índia e Iêmen. Esses são parceiros exemplares, será? Será que todo o mundo está errado? E esses países, e o Brasilzão, está certo? E Santa Catarina, está certo? Será que está todo mundo errado e nós aqui estamos certos? Somos nós os corretos. Eu peço, por favor, que a técnica bote no telão o que é prioridade na Espanha e o que é essencial em Santa Catarina. O que é essencial na Espanha e é essencial em Santa Catarina. A Espanha acabou de decretar novas medidas de restrição no seu país, porque eles estão preocupados com uma segunda onda. Então, os moradores da região de Madrid, hoje, só podem sair por motivos essenciais, como trabalhar, ir ao médico ou levar os filhos às escolas. Enquanto isso, em Santa Catarina, essencial é portaria de SC autoriza funcionamento de parques aquáticos e águas termais durante a pandemia. Tem que permitir mesmo, só que o que não pode é não permitir escola. Vejam só, em países desenvolvidos, é essencial estudar, é essencial ir para a escola. Aqui, no Brasilzão, e com o nosso grupo de países que adotam as mesmas posturas, não, essencial é todo o resto. Educação é segundo plano. Esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas, para que possamos retornar com a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.